Bom, pessoal, meu nome é Jonato Prestes, sou professor de Educação Física. Vou falar para vocês um pouquinho da minha história, como tudo começou nessa área. Bom, a minha família, né, é de Cascavel, Paraná. Eu nasci no interior. E desde jovem, meu pai sempre me levou para locais onde ele jogava futebol de campo, né? Na realidade, muitas vezes era até futebol, o futebol ele era jogado em bairros, em campos de terra. Então, desde o início da minha vida, eu sempre tive contato direto com exercício. Meu pai sempre estimulou a prática de esportes, porque ele foi jogador de futebol. E acredito que isso tenha, obviamente, me influenciado sobremaneira no quesito gostar de educação física. Então, deu tudo certo, eu fiz vestibular, fui aprovado e com 17 anos eu saí de casa, né? Então, já foi um grande desafio, foi um primeiro desafio assim, muito importante na minha vida, porque eu saí de casa do interior, morando com os pais, e fui morar sozinho, completamente, sem conhecer ninguém. Quando chegou no terceiro ano, eu comecei a viajar mais para fazer cursos fora. Eu lembro que eu fiz um curso do JOPEF, né? Jornada Paranaense de Educação Física, e tinha um curso que era o Antônio Carlos Gomes, o Abdala, nomes importantíssimos na área da educação física. E aquele curso de personal realmente me despertou muito assim para estudar, porque eles citaram nomes de livros e eles falavam de coisas que eu achava legal. Inclusive o próprio Roberto Simão também estava dando uma parte do curso na época. Acho que ele não tinha nem terminado o mestrado ainda, inclusive. Então foi uma história muito interessante. Ali eu despertei para muitas coisas, né? Depois daquele período eu também comecei a fazer algumas viagens para congressos científicos. Foi o caso do Celafisques em São Paulo. Mas na realidade eu não tinha um plano direto para fazer mestrado e doutorado. E obviamente nesse período também eu sempre trabalhei como estagiário em academia. Só que na minha época, o estagiário de academia, ele não recebia para fazer o estágio. Por vezes, na realidade, a gente tinha que pagar o ônibus para se deslocar, eu não tinha carro, e a gente ia lá trabalhar de graça, na verdade, para fazer o estágio. A primeira academia que eu trabalhei, que eu fiz estágio, foi um exemplo para mim, foi uma escola. Foi uma academia em que no final de semana os professores recebiam cursos de graça, de cinesiologia, biomecânica, falavam sobre a execução dos exercícios. Então para mim foi muito bom. E ali também, nesse período, né, antes da universidade, quando eu entrei na universidade, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo fisiculturismo. Sempre estava olhando os atletas que treinavam, ficava pensando, olhando o que eles faziam, tentando copiar alguma coisa, né? Eu sempre fui muito magro, então sempre tinha interesse aí, né, de ganhar massa muscular e tudo. Então foi uma outra coisa também que me influenciou bastante aí para musculação. Então ali nessa academia tinha alguns fisiculturistas que treinavam, eu também comecei a ter contato com eles. Era uma época muito interessante, né? Não se tinha muito suplementação, o pessoal não tinha muito recurso para treinar, era uma época diferente da que é hoje, né? O máximo que se utilizava era a albumina, era muito engraçado na época. Então, depois eu passei a fazer estágio numa academia de bairro, que a história interessante, a remada da academia ela era de corda, não tinha cabo na época, né? A gente não tinha, por exemplo, mesa extensora, aliás, a cadeira extensora ou a cadeira flexora, era tudo mesa, o equipamento era reto. Era uma época em que a musculação era um pouquinho diferente da que ela era hoje, né? Os equipamentos não eram tão sofisticados. Então foi um período muito bom, eu aprendi bastante durante esse período todo da graduação. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar na prática. Isso foi para mim muito importante. Porque quando encerrou a graduação, eu já iniciei direto uma especialização em treinamento desportivo, que era na própria Universidade Estadual de Maringá. Então, um período aí, eu fiquei uns 5 anos em Maringá até finalizar a especialização e a graduação. Aí pintou uma oportunidade de trabalho para mim, que era uma clínica de personal, né, um estúdio de personal, em que o proprietário me ofereceu metade do estúdio, desde que eu fosse trabalhar lá integralmente e assumisse esse estúdio em Cascavel. Então eu regressei para o Paraná e comecei com esse estúdio que na época tinha 10 alunos. Nós colocamos 70 alunos de personal nesse estúdio, né? A gente já não tinha mais vaga, já não tinha mais horário. Foi uma coisa muito interessante e eu em 6 meses consegui pagar a minha parte como sócio. Então, logo após a graduação, deu aí 6 meses, 7 meses, eu já estava sócio de um estúdio de personal.
Ou seja, morando com os pais, na minha cidade, tudo tranquilo, ganhando muito bem, eu não tinha nada por que sair dali. Mas no dia a dia eu percebi uma coisa que estava me incomodando bastante, que era, muitas vezes eu estava atendendo uma pessoa na clínica ou no estúdio e eu tinha dúvidas sobre o que eu estava fazendo, se o que eu estava fazendo era realmente correto. Às vezes eu tinha um aluno que tinha diabetes, às vezes eu tinha um aluno idoso, ficava com receio de fazer algum exercício que pudesse talvez prejudicar essa pessoa, né? E essa ignorância, literalmente, essa falta de conhecimento começou a me incomodar bastante. Percebi que não era só a leitura dos livros que ia resolver esse processo e eu resolvi entrar em contato com uma professora de Piracicaba, né? A Cláudia Cavaglieri, que foi a minha orientadora, para perguntar para ela sobre vagas de mestrado, como funcionava. E eu não me esqueço que no primeiro dia que eu conversei com ela, ela falou assim: ah, você vai vir do interior para cá, do interior do Paraná. Eu já tive um sujeito aqui que era do interior e ele desistiu. Eu não confio muito nesse povo, não. E eu falei: olha, você pode até não confiar, mas eu queria pelo menos a chance de poder conversar com você. Ela falou: então tá, então vou te dar uma chance, você pode vir aqui amanhã. Eu falei: professora, mas eu moro a 14 horas de ônibus aí da sua cidade. Ela falou: olha, a sua oportunidade é amanhã, eu tenho 30 minutos para conversar com você. Aí eu tinha vários alunos de personal agendados naquele dia e no outro dia também. Cancelei todos, comprei uma passagem de ônibus, viajei por 14 horas até chegar em Piracicaba. Fiquei num hotel de R$25, que as baratas subiam em cima de mim lá na hora que eu estava lá, que eu não tinha muito recurso naquela época. E eu tive 30 minutos para conversar com a professora, expus minhas ideias, falei que eu não desistiria do mestrado nem que meu braço caísse. E depois desses 30 minutos ela falou: tudo bem, eu vou pensar no seu caso, tchau. E eu peguei o ônibus de volta e voltei 14 horas. Então eu viajei 28 horas para conversar 30 minutos com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Bom, é claro que a conversa foi muito difícil porque ela falou nomes e palavras que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Falando de sistema imunológico, citocinas, coisas que eu não fazia nem ideia o que significava. Então bate aquela tristeza, aquela vontade de desistir, mas eu por alguma razão persisti, construí um projeto, prestei a prova, fui aprovado. Quando eu fui aprovado, eu mudei, né, para Piracicaba. Também não conhecia ninguém em Piracicaba, nunca tinha ido morar no interior de São Paulo. Então comecei tudo de novo, assim como eu fiz quando eu saí de casa com 17 anos. Abandonei a clínica de personal, o estúdio com 70 alunos, vendi a minha parte, ganhando dinheiro, morando numa casa que eu tinha tudo e fui para o zero de novo. Sem bolsa no primeiro ano, tendo que pagar aluguel e gastando. Então, esse foi o início do meu mestrado. Um fato muito curioso foi que eu ministro aulas há uns 14, 15 anos mais ou menos. Aula de especialização e cursos. E nesse primeiro semestre do mestrado, eu tive a oportunidade de prestar uma disciplina, fazer uma disciplina com um sujeito que era coordenador de um curso de graduação no Mato Grosso do Sul. E eu apresentei o seminário e ele gostou da minha apresentação do seminário, só que eu estava no primeiro semestre do mestrado. E ele falou assim, ele me perguntou se eu teria coragem de dar uma aula na especialização. Na época, a hora-aula dessa especialização era R$40, né? Só que ele falou também que não teria como me pagar avião, eu teria que ir de carro, e que a viagem para lá era de 16 horas. A cidade era Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. E eu, na verdade, em vez de achar aquilo ruim, eu achei muito bom, porque eu nem acreditava que pela primeira vez ia ter a oportunidade de dar uma aula de especialização. Então, nesse período aí do mestrado, foi o período que foi um marco na minha carreira, porque eu nunca nem tinha viajado de avião, né? Então, assim, eu lembro que a primeira viagem eu ficava tirando foto do avião, ficava ali no aeroporto achando que era a coisa mais super do mundo, né? E naquela época a aula era sábado e domingo para ganhar R$1.000. Então, coisa que muitos aí acham que é pouco ou que acham que tem que trabalhar demais para ganhar só isso, na verdade para mim era muito. Tanto é que eu comprei o meu primeiro laptop já quando eu tinha acabado o mestrado. Então, deu tudo certo em relação ao mestrado. Foi chamado na época um professor de São Carlos para minha banca, né, o professor Sérgio Pérez. E eu defendi, coletei todos os dados, deu tudo certo. Uma história interessante do meu mestrado é que eu fiz a primeira coleta e quando nós fomos pegar os Eppendorfs, né, onde a gente armazenava o soro para fazer as análises,
eles estavam mal armazenados e todos estouraram. Eu perdi todas as minhas amostras. Então eu tive que recomeçar todo o meu trabalho de mestrado novamente. Então foi uma outra coisa que me fez crescer demais, porque a vontade de desistir foi muito grande. Então eu repeti todos os meus experimentos, coletei todos os dados de novo. Escrevi a dissertação, consegui publicar os artigos e nessa defesa eu tive o primeiro contato com o meu futuro orientador de doutorado na época, que era o Sérgio Pérez. Então lá na banca eu conversei com ele, falei que eu queria uma oportunidade de fazer o doutorado, que eu tinha muita vontade de ir para São Carlos e acabou o mestrado, 2 anos morando em Piracicaba, eu já pulei direto para São Carlos, onde eu fiz o doutorado em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal. Em 2009 eu defendi o doutorado e aí eu fui convidado para trabalhar numa universidade de São Paulo e eu me mudei para São Paulo. Então vocês podem perceber que a cada 2 ou 3 anos eu mudava de local, né? Então nunca parei, nunca consegui me fixar, sempre longe da minha família, que morava no Paraná e o deslocamento para lá é sempre muito difícil. Então em 2010 surgiu, eu fui para São Paulo, fiquei lá 1 ano e meio e aí surgiu uma oportunidade de uma vaga no programa de mestrado e doutorado aqui da Universidade Católica de Brasília. Para ser bem sincero, de todas as cidades que eu viajei para dar aula, a última delas que eu imaginava morar era Brasília. Na verdade, eu sempre dizia que eu não gostava de Brasília e nunca moraria em Brasília. Paguei feio com a minha boca, passei em primeiro lugar nesse concurso que teve, né? Foi um concurso muito concorrido, tiveram 16 pessoas, 4 de fora do Brasil, né? Então foi muito legal, fui aprovado, vim para cá e comecei a orientar. Já entrei no programa de mestrado e doutorado e comecei a orientar o mestrado e doutorado, sempre foi um sonho que eu tive. E aí eu tô aqui em Brasília faz 7 anos. Nesse período de primeiro ano de UCB, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer o meu pós-doutorado com o professor James. O Ramires foi comigo, o professor Guilherme também foi, então foi uma experiência maravilhosa, a gente ficou lá. Depois nós também tivemos a outra experiência de ficar... depois o nosso supervisor ele mudou de cidade, nós ficamos 24 dias numa outra cidade nos Estados Unidos. Então sempre as oportunidades apareciam e a gente agarrava com toda a força. E alguns estudantes já defenderam mestrado e doutorado comigo e estão hoje em universidades públicas, estão em diferentes locais do Brasil. Para mim isso é uma das maiores satisfações, porque você formar um professor que vai formar inúmeras outras pessoas, que vão atender inúmeras outras pessoas em academias e praticantes de exercício é assim fantástico, né? Nesse meio tempo eu comecei a ficar bastante no laboratório como orientador, mas senti sempre falta de estar conectado com a prática. E aí eu comecei a ajudar alguns atletas de fisiculturismo nas suas preparações, né? Isso fora da universidade. Mas eu também sempre tive a curiosidade de competir, mas nunca, essa correria toda que vocês viram dessa história sempre foi muito difícil para mim. E esse ano eu resolvi subir pela primeira vez e tive a experiência fantástica na minha vida, que foi passar por um processo de preparação para o fisiculturismo, aprender as poses, me apresentar, desidratar, passar por todo um processo que a gente não aprende na graduação em educação física. E hoje é uma experiência que eu posso passar para os meus estudantes e hoje é uma confiança muito maior que os atletas têm em mim, porque eles sabem que eu passei pelo mesmo processo que eles passaram, treinei com dietas restritas, passei situações dificílimas, que é uma coisa que um atleta de fisiculturismo passa, né? Então foi uma experiência maravilhosa, isso depois já de ter feito pós-doutorado. Então o que eu sempre falo como exemplo para as pessoas é o seguinte: não se contente, não seja apequenado. Hoje em dia parece que a gente tem uma geração de pessoas que querem se apequenar. Não se contente com o que você tem hoje, faça muito mais, tente ajudar o máximo de pessoas que você puder. E o ensino, os cursos, as palestras, eles são fundamentais. Um evento como esse do Brasília Capital Fitness, ele é fantástico, porque a gente faz a seleção dos melhores professores que tem, não só professores, mas pessoas conceituadas e que a gente confia que vão dar um curso muito bom. Porque o que a gente fez agora com essa parceria com o Fábio foi selecionar as pessoas que, além de ter nome, de ter mídia, são pessoas que a gente confia 100% no conteúdo, que são pessoas que vão trazer ética, rigor, imparcialidade e vão dar o melhor curso possível dentro de cada área que será oferecido. Então, esse é um pouco da minha história, né? Hoje eu espero continuar orientando essa garotada no mestrado e doutorado,
continuar dando aula na graduação para os estudantes de educação física e continuar treinando os atletas de fisiculturismo, porque é um esporte que eu sou apaixonado e espero poder ajudar ainda muitos atletas.